Aleluia, glória a Deus. Feche os seus olhos, irmãos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa oportunidade, Pai Santo. Obrigado, Deus, por ter dado o melhor que você tinha, que era o seu Filho, Pai. Obrigado, Jesus, por ter se sacrificado por nós naquela cruz. Obrigado, Espírito Santo, por nos usar, Pai, por de fato morar em nosso coração. Eu te agradeço imensamente em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, por favor. Muito obrigado, Ministério de Louvor. Vocês são bênçãos. Amém. Glória a Deus. Graças, pais, irmãos. Vocês estão bem? Amém, amém, amém. Antes de fato de iniciar, eu gostaria de agradecer primeiramente ao nosso Pai Celestial, que de fato colocou no coração do nosso pastor que esse momento deveria eu, Eduardo, estar aqui. Não para que eu me glorie, para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado. Também gostaria de agradecer ao nosso casal pastoral, obrigado por confiar de fato e saber que serei rio neste lugar esta noite. Eu também gostaria de agradecer a minha mãe, que ela está aqui presente. Muito obrigado, mãe. A senhora não sabe o quanto é importante para mim e para meu ministério a sua presença. Vocês podem... Obrigado. Muito obrigado também a meu pai, que está nesse exato momento assistindo a transmissão. Eu também te agradeço, pai. O senhor não sabe o quanto é importante para mim. E eu também gostaria de agradecer a meu irmão. Você sabe que eu te amo, cara. Eu estou longe de tu, mas tu sabe que eu te amo. E eu digo isso publicamente diante dos meus irmãos. Amém? Glória a Deus. Amém, amém. Aleluia. Aleluia, aleluia. E antes de fato de eu começar a minha palavra, eu tenho que explicar a vocês o que é o Dia Verbo da Vida de Missões, para que vocês entendam por que esse dia é um dos dias mais importantes para o Ministério Verbo da Vida, amém? Para a gente de fato avançarmos, eu preciso viajar um pouquinho no tempo, amém? Para dar uma introduzida aqui, para depois ir para a palavra, para de fato o que Deus colocou no meu coração, amém? Em 1980, Bud e Jane, o nosso casal missionário, eles se casaram em 1980. Em 1983, eles se formaram no Centro de Treinamento Bíblico Rema. Nesse mesmo ano, em agosto, Deus falou com Bud e Jane e ele disse: vá para o Brasil e leve a palavra da fé para o meu povo. Amém? E nesse mesmo ano, em agosto, eles vieram para o Brasil. Amém? E um fato engraçado sobre Bud e Jane, quando eles vieram para o Brasil, disseram a ele: lá no Brasil não tem papel higiênico, não. E Jane comprou um mega estoque de papel higiênico e trouxe para o Brasil. Mas, infelizmente, ela estava errada, porque nós temos papel higiênico. Amém? Então, de fato, eles vieram para o Brasil, eles desceram do Paraná, eles foram para São Paulo, isso em 88. Em 88, eles compraram uma Kombi e vieram para o Nordeste, até chegar em Campina Grande. Amém? E para você que não sabe, a sede do nosso Ministério Verbo da Vida é em Campina Grande. Lá é o centro de operações do Verbo da Vida. É onde administra tudo e toca até mesmo a sua casa. Amém? Em 1992, eles iniciaram as obras no Nordeste. Amém? E marca essa data. Em 1999, nós tivemos a nossa primeira conferência de missões. Amém? E foi com o conhecido Simon Potter. Simon Potter, ele é um missionário, ele é inglês, ele é da Inglaterra, e ele veio para essa conferência. E o foco da mensagem de Simon Potter, de fato, foi abrir os nossos olhos, que a gente primeiro não precisava dominar o Brasil, para de fato ir para as nações. Não, a visão que ele trouxe o ID é para agora. Então nós precisamos ir para as nações. Isso abriu os olhos do nosso ministério. Amém? Uma frase interessante que o apóstolo Guto disse, para você que não sabe, o apóstolo Guto, ele assumiu o ministério Verbo da Vida após
o apóstolo Guto o apóstolo Bud ter transferido para ele. Então ele disse isso, eu estava vendo em uma live, ele disse que Deus foi revelando o que ele queria para nós, igreja. Tudo que ele queria, como as páginas de um livro, pouco a pouco ele foi revelando a visão da nossa igreja. Amém? Então foi pouco a pouco que ele foi revelando o que ele queria para nós, do verbo da vida. Depois desse dia, dessa conferência de missões em 2000, no ano 2000, nós tivemos a nossa primeira viagem missionária. Alguém aqui sabe para onde o primeiro país que a gente foi? Vou lhe dizer, nós fomos para a Bolívia. Fizemos uma viagem missionária onde duramos 9 meses naquela nação. Amém? No ano de 2001, foi o ano que tudo começou. Então, de fato, nós investimos em casais missionários, enviando para o Chile, Japão e Espanha. Amém? Avançando um pouquinho na data, em 2009, Deus deu uma nova direção para o nosso ministério, dizendo que o verbo da vida vai para todas as nações. Repitam comigo, o verbo da vida vai para todas as nações. E eu que não sou besta, vou também. Amém, aleluia. Então, de fato, essa visão foi implantada no nosso ministério. Amém. E em 2016, nós tivemos o nosso primeiro dia da vida, verbo da vida de missões. Então, nosso primeiro dia, verbo da vida de missões, foi em 2016. Ah, meu irmão, mas você só contou a história, mas por que é tão importante esse dia? Por que o dia verbo da vida é tão importante? Porque nós celebramos, meus irmãos, a visão missionária que alcançou nossas vidas através de um casal missionário. Eles moravam nos Estados Unidos, abriram mão, nem português falavam e abandonaram tudo para hoje a gente estar vivendo isso aqui. Amém? Glória a Deus. Então, de fato, essa visão nos alcançou. Amém? Trazendo a palavra da fé para nós. Né? E outro motivo muito importante para celebrarmos esse dia é para expandirmos essa obra. É, de fato, levantarmos recursos para essa visão missionária. Amém? Porque nós precisamos, de fato, de recursos para investir. E todos os recursos levantados nesse dia é investido na obra missionária. Nós hoje somos 60 igrejas no exterior. Então, nós podemos ir para todas as nações. Não necessariamente precisamos ir, de fato, deixar o nosso lar ir. Não, você pode plantar uma semente nessa visão. Amém? Um pouco mais à frente, você terá a oportunidade de plantar nessa visão. Amém? Agora, avançando aqui para a minha ministração, de fato, o que Deus colocou no meu coração, né? E vim trazer aqui para vocês e vou contar um pouco do meu testemunho, né? Inicialmente, eu venho sempre acompanhando esses grandes homens de Deus. Eu acompanhava Billy Graham, Reinhard Brocke, T.L. Osborne, John Wesley, Charles Spurgeon, Jânio César, e eu admirava o ministério deles. Eu dizia, uau, que ministério bonito. Eles pregavam para várias e várias pessoas. E eu achava lindo. E aquilo, eu estava conversando com os irmãos ontem, nós fomos para um workshop em Recife, e na volta nós estávamos conversando, dizendo o seguinte, o que de fato nos incomoda tem a ver com o nosso propósito. E aquilo me incomodava muito. Né? E eu comecei a ter um tipo de cobrança pessoal. Eu dizia, meu Deus, eu quero pregar para multidões, eu quero chegar nos cantos, abrir minha boca e pregar o evangelho. Só que não estava sendo leve para mim. Certo dia o pastor estava aqui no púlpito, pregando, ministrando a palavra, e eu estava sentadinho ali atrás, eu observei para ele, eu disse, eu não saio desse culto sem falar com o meu pastor. O pastor terminou a palavra, o pessoal veio falar com ele, quando eu pensei que não, estava ele sem ninguém. Eu cheguei para ele e disse, pastor, o senhor vai conversar comigo agora. Ele disse, vamos, Dudu, para o gabinete. Eu estou brincando que eu não falei desse jeito, mas eu puxei ele para o gabinete e compartilhei um pouco dessa visão, dessa cobrança pessoal que eu tinha. Né?
E até um plano eu tinha elaborado. Eu disse, pastor, levanta alguém dessa casa para me pastorear. Faz o seguinte, calma que eu vou explicar. Levanta alguém dessa casa para me pastorear para um propósito. Eu vou estabelecer uma data com essa pessoa para pregar no meio da rua e eu vou prestar conta todos os dias do meu estudo para essa pessoa. E comecei a elaborar um plano explicando, e todo mundo já sabe, né, que o pastor Irroso gosta de conversar e dizer, E ele, eu disse, ele está concordando. Ele está concordando. Até que eu terminei de falar e ele veio, né? Ele disse para mim uma coisa que me marcou muito. Ele disse assim, Dudu, as coisas de Deus é muito leve. Aquilo que é cobrado demais não vem da parte de Deus. Então, o segredo para isso é você estar com o coração sensível à voz do Espírito e não planeje as coisas para longo prazo. Viva o momento e veja o que o Espírito Santo quer falar com você. E isso fez sentido para mim. Aí ele disse assim, Dudu, nós primeiro temos que ser fiel no pouco, que no muito ele nos irá colocar. Amém? E o pastor chegou para mim e citou Marcos 16:15. Ele perguntou, o que é que está em Marcos 16:15? Eu disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele disse, o que é ide? Eu disse, é uma ordenança e nós devemos ir e pregar. Ele disse, Dudu, é indo e pregando. É você indo para a barbearia, que é o local onde você trabalha, e pregando o evangelho. É você na fila de um banco e tendo uma oportunidade, pregar o evangelho. Diante da sua fidelidade, o Senhor vai te confiar multidões. Ele disse, só basta você estar sensível à voz do Espírito. Que quando menos espera, você vai estar no metrô para pegar um trem. E o Espírito Santo diz, é agora, pega a tua Bíblia. Então é a sensibilidade. Amém? Glória a Deus. E se eu fosse de fato escolher um tema para a minha ministração, é indo como Jesus. Depois da conversa que eu tive com o pastor, eu dei uma pesquisada e encontrei um padrão de Jesus. Jesus, ele pregava sim para multidões, mas também Jesus fazia o evangelismo pessoal, pregando para poucas pessoas, pregando para uma só pessoa. Amém? E temos um grande exemplo, que é a mulher samaritana. Amém? Ela diz, lá a mulher samaritana não precisa projetar a mídia. Está lá em João capítulo 4, do versículo 1 ao 42, se depois você desejar tomar nota e ver qual foi a estratégia que Jesus usou para evangelizar ela. Mas Jesus, ele estava indo para a Galileia. Vou repetir, Jesus estava indo. E era o que o pastor falou, é indo e pregando. Então Jesus, ele estava indo para a Galileia. Né? Enquanto Jesus estava indo para a Galileia, ele passou por onde? Por Samaria. Enquanto ele estava passando por Samaria, ele chegou em um poço e se assentou no poço. E quando ele se assentou no poço, a mulher samaritana chegou lá. E Jesus disse, mulher, por gentileza, dai-me de beber. A samaritana olhou para mim e disse, tu, judeu, me pedindo água? Aí foi a hora que Jesus disse, é agora que eu entro. Jesus chegou como quem não queria nada. E quando ele viu a oportunidade, ele pregou. Então eu digo a você, seja intencional mesmo. Chegue como quem não quer nada e entregue tudo. Amém? E qual foi a consequência da obediência de Jesus, de ter pregado para a mulher samaritana? Uma cidade inteira conheceu Jesus Cristo através da vida da mulher samaritana. Eduardo, mas eu vou pregar por aí? Eu nem conheço a Bíblia direito, eu nem sei ler bem. Essa mulher também não sabia não, irmão. Aquela única experiência que ela teve com Jesus Cristo, todos naquela cidade conheceram. Então você tem um testemunho, você tem uma mensagem. Amém? E eu quero te acordar para isso mesmo. Comece abrindo a sua boca e dizendo o que Jesus fez na sua vida. Amém? Também temos outra história muito conhecida, que é a história de Nicodemos. Não precisa projetar, está lá
em João capítulo 3, do versículo 1 ao 21. É um exemplo também de evangelismo pessoal. E Jesus, de fato, pregou só para Nicodemos. Ele estava de saída, e antes dele sair, ele teve um evangelismo pessoal com Nicodemos. Temos outro exemplo também, que é de Zaqueu, o coletor de impostos. Isso está em Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao 10. E Jesus, ele estava indo para Jericó. Multidões acompanhavam. Zaqueu era um homem de baixa estatura. Ele subiu na árvore para ver Jesus. E Jesus, diante daquela oportunidade, pregou para ele. Amém? E veja mais uma vez a consequência de uma obediência. Zaqueu foi obediente. Zaqueu não, corrigindo. Jesus foi obediente. A consequência da obediência de Jesus foi que Zaqueu deu metade de tudo que ele tinha e ele restituiu 4 vezes mais aquele que ele defraudou. Amém? Então seja obediente, que rumos, destinos serão totalmente mudados. Amém? E também temos a passagem do jovem rico, Mateus capítulo 19, do 6 ao 22, e também o ladrão na cruz. O ladrão na cruz está em Lucas capítulo 23, do versículo 39 ao 43. E por que tu está falando isso, irmão? Tu já citou alguns exemplos? É porque independente da circunstância que você está passando, por mais difícil que ela seja, ainda é o momento de levar Jesus. Amém? Porque Jesus ele foi maltratado, judiado, ele carregou aquela cruz. Ele sofreu muito. Especialistas dizem que não tinha distância significativa entre feridas de tanto que Jesus apanhou. E naquele momento em que Jesus estava na cruz, ele pregou o evangelho. Amém? Então, meu irmão, não tem circunstância. O ministério da reconciliação foi dado para mim e para você. Nós não podemos ficar calados. Isso é uma coisa muito séria, meu irmão. Amém? E eu tenho mais um testemunho para contar para vocês. Certo dia eu estava na barbearia. E era um cliente, até um cliente do menino que trabalha comigo, de Vitor. E eu estava conversando com esse jovem e ele chegou para mim e disse assim: Eduardo, eu creio em Jesus Cristo, eu sei que Jesus Cristo realmente é o caminho. E aparentemente era aquilo que ele trazia mesmo. Mas ele disse assim, eu creio que existem outros deuses. Eu disse, continue. Ele me disse assim, Eduardo, tem pessoas no interior da China que nunca tiveram a oportunidade de ouvir de Jesus Cristo. Tem pessoas lá na Amazônia, no interior da Amazônia, índios que nunca ouviram o nome de Jesus e nunca tiveram acesso ao nome de Jesus. Isso de fato, se eu não conhecesse essa palavra, eu até provavelmente concordaria com ele, porque tem pessoas que nunca tiveram a oportunidade de escutar o nome de Jesus Cristo. Existem países de acesso criativo, que é o nome que o Verbo da Vida usa, para aqueles países que o evangelho é proibido. E eu acredito que tem pessoas lá que nunca ouviram o nome Jesus Cristo. Mas deixa eu te dizer um negócio, projeta para mim, por favor, na versão RA, Marcos 16:15. Jesus, após a sua ressurreição, ele reuniu seus apóstolos e disse o seguinte: ide por todo o mundo, indo por todo o mundo. Vou repetir mais uma vez, indo por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que crerem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal.
Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então a responsabilidade é nossa de ir por todo mundo e pregar o evangelho. Amém? Você achou isso forte? Sim ou não? Você vai ver um negócio mais forte ainda, meu irmão. Coloca na versão, por favor, NBV, Nova Bíblia Viva. Isaías 3, capítulo 18. Repita comigo. O verbo da vida vai para todas as nações. E eu que não sou besta vou também. Amém. Amém. Na versão NBV diz o seguinte. Isaías capítulo 3, versículo 18. Quando eu disser ao pecador que ele vai morrer, e você não entregar a ele a minha mensagem. Ezequiel, perdão. Ezequiel 3, capítulo 18. Isso. Quando eu disser ao pecador que ele vai morrer, e você não entregar a ele a minha mensagem, se não mostrar que ele precisa mudar de vida para ser salvo, ele será castigado com a morte por causa de seus pecados. Mas você será responsável pela morte dessa pessoa. Versículo 19. No entanto, quando você advertir o pecador, e ele não se arrepender dos seus pecados e desobediência, ele será castigado com morte por causa de seus pecados. Mas você estará livre dessa culpa. Então, meus irmãos, essas pessoas que não têm a oportunidade de conhecer a Cristo, o sangue está nas mãos de quem não faz nada. Está na mão das plateias e não dos discípulos. Então, hoje, eu venho de fato trazer um temor ao seu coração e incentivá-lo a pregar o evangelho. Nós estamos lidando com coisas eternas. Nós não estamos lidando apenas com coisas deste mundo, porque as coisas desse mundo são passageiras. Mas a vida eterna é mais real do que essas vestes. Amém? Então diga comigo, eu estou indo. E pregando. Amém, meus irmãos. Se você se acha um pouco tímido, veja o que o apóstolo Paulo disse. Pode colocar na versão RA, por favor. Em Romanos 1,16 diz o seguinte. O apóstolo Paulo disse, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então não se envergonhe não, meu irmão. Isso é uma coisa muito séria, cara. É uma eternidade que a gente está lidando. É como o Carol ministrou no primeiro culto. São sementes. Vamos plantar pelo menos uma palavra de Deus no coração dessas pessoas. A gente não precisa colher de imediato. A gente planta, outros regam e outros colhem. Amém? Então é isso de fato que eu quero trazer ao seu coração. Amém? E eu ainda venho te dizer que existe uma consequência, de fato, por cumprir o ID. Existe uma recompensa. Mas nós não fazemos isso pensando na recompensa. Nós fazemos isso por amor ao Evangelho. Amém? Amém. Pode projetar para mim, por gentileza, João, capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. Alinhado com o que Calor trouxe no primeiro culto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, eu vos concedê-lo. Ou seja, meu irmão, por tu
está permanecendo no Pai, e o Pai em vós tem uma recompensa. É só tu pedir. Pede tudo que será dado. Amém? Então se alegre, meu irmão. Porque o pastor Edilson de Lira disse uma vez que se o seu foco é abençoar pessoas, o foco de Deus sobre a sua vida é te abençoar. Amém? Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor, por gentileza. E eu gostaria de contar uma história para vocês. Essa história, de fato, ela não aconteceu, mas eu gostaria que você prestasse atenção, porque é uma história forte, é uma história comovente. Amém? A história é o seguinte: existia um juiz. Esse juiz era um juiz conhecido pela sua honestidade. Ele julgava os casos e ele era um juiz realmente imparcial, justo e correto. Todos os casos que chegavam para ele, ele julgava de maneira assertiva. E todos aqueles que vinham de fato, eram presos injustamente, diziam: eu quero ser julgado por aquele juiz, porque ele é um rapaz justo. E esse juiz, meus irmãos, ele tinha um filho. Ele sempre deu atenção ao filho, deu tudo do bom e do melhor para seu filho. E o filho amava o seu pai. Só que esse filho, diante do tempo, ele foi crescendo e ele teve acesso às coisas deste mundo. Esse filho, ele conheceu as drogas e ele saiu da casa do pai. O pai se entristeceu muito com a saída do seu filho e esse filho não voltou para casa. Esse filho, ele vivia numa realidade onde ele estava de fato preso às drogas e vivia numa condição de rua. E certo dia, esse filho estava sob o efeito da droga e queria de fato sustentar o seu vício e sem recursos. Ele foi para a frente de uma faculdade, viu uma jovem saindo da faculdade e cometeu um latrocínio. Para quem não sabe, latrocínio é um roubo seguido de morte. Ele matou aquela jovem, pegou os seus bens e estava diante daquele corpo, e ele pegou aquele corpo e jogou no rio. Encontraram o corpo da jovem, fizeram as investigações e viram que naquele dia a jovem tinha saído da faculdade. E quando a jovem saiu da faculdade, tinha uma câmera de segurança exatamente em cima, no ato do crime. E de fato era a comprovação que o filho do juiz tinha cometido aquele crime. E esse caso, nesse contexto, nessa realidade, chegou para esse juiz julgar. Lembrando que esse juiz é um cara justo e correto. E a pergunta que eu faço para você, meu irmão: você acha que esse juiz julgou o culpado ou o inocente? Lembrando que a pena para esse tipo de crime neste país era a morte. Então teve a audiência e o filho estava diante do pai, e o pai estava com a caneta na mão, e ele que decidi-lo culpado ou inocente. Muitos de vocês devem estar pensando: não, se ele era um bom pai, então ele disse que ele era inocente. Outros devem estar pensando: não, ele era um juiz correto, então ele sentenciou o culpado. Então, na posição do juiz, ele diante do filho, com todas as provas e as evidências que aquele fato tinha acontecido pelo seu filho, ele pegou sua caneta e declarou culpado.
Ele saiu daquela posição onde ele estava, tirou as suas vestes de juiz, deixou em cima da mesa. E ele desceu de onde ele estava e veio para a posição onde o filho dele estava. E ele olhou nos olhos do filho e disse: meu filho, eu saí da minha posição onde eu estava, e agora eu que vou morrer por você. Saia. E o filho saiu e foi embora, e o pai pegou e foi morto. O pai, ele morreu. E o que é que nós esperamos desse filho? O que é que você acha que esse filho deve se comportar? Porque se esse filho voltar para os cenários das drogas, a morte do pai tem sido em vão. Então nós esperamos que esse filho não volte para este cenário. Amém? Irmão, vocês podem fluir. Você pode ficar de pé, querido. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares. Feche seus olhos, irmãos. Sinta a presença de Jesus nesta casa. Yeshua, Yeshua. Meus irmãos, de fato, esse exemplo que eu contei para vocês do juiz, assim aconteceu com nós, meus irmãos. Jesus Cristo era o nosso juiz. E de fato nós tínhamos um preço que nós não conseguíamos pagar, meus irmãos. E Jesus Cristo saiu da posição de onde ele estava. E ele morreu por nós. A morte de Jesus, ela não foi em vão. Ela foi por mim e por você.
Ah, Eduardo, mas como nós aceitamos a morte de Jesus? É através da confissão, meu irmão. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é a ponte, Ele é a conexão entre o homem e Deus. Jesus também disse: se com tua boca me confessar diante dos homens, eu também te confessarei diante do meu Pai. Eu não estou chamando você para uma igreja. Eu não estou chamando você para uma religião. Eu estou chamando você para Jesus Cristo. Se você, meu irmão, ainda não fez essa confissão de dizer: Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, levante sua mão que eu vou orar por você. E eu vou ser testemunha de que Jesus morreu por você. Alguém nesta casa, levante sua mão, não se acanhe. Jesus Cristo é o seu juiz. Nós estamos lidando com coisas eternas. Então levante sua mão, que eu vou orar por você. Alguém nesta casa? Alguém nesta casa que quer se confessar para Jesus Cristo? Ou talvez você se desviou no caminho do Pai, você estava em comunhão com Ele e por algum motivo você se desconectou da comunhão com o Pai. Existe alguém aqui que deseja voltar para Jesus Cristo? Levante sua mão, eu irei orar por você. Eu creio que há pessoas, eu sinto isso em meu espírito. Eu peço para que a igreja ore. Eu vim aqui por você. Como Carol ministrou no primeiro culto, Deus já tinha falado conosco há muito tempo que nós iríamos pregar aqui. E eu vou te dizer, nós só estamos aqui por causa de você. Então vem. Não vou constranger você. Levante sua mão. Amém. Glória a Deus. Todos salvos? Amém, amém, amém. É isso aí, meus irmãos. Muito obrigado pelos ouvidos e gratidão por terem de fato ouvido aquilo que Deus colocou no meu coração. Amém. E eu vou dizer um negócio, pastor. O senhor não disse que era tanta gente assim não, viu?